para tentar explicar um pouco o poder da IA na gestão de documentos técnicos de engenharia, tá? Acho que é melhor ficar sentado, para eu ir passando aqui. Eu vou sentar aqui que eu estou ali na frente. Primeiro, me apresentar um pouquinho. Eu sou engenheiro civil, tenho uma especialização em IA pela Universidade aqui do Rio de Janeiro. Tenho bastante experiência em execução de projetos de engenharia, então, na hora que a gente está elaborando ali as aplicações de IA, é com base na prática, no que eu senti lá durante a execução desses projetos. Mais de 25 anos de experiência em projetos de consultoria e sou sócio fundador da Profits, que é a desenvolvedora da aplicação eClick, que eu vou mostrar mais na sequência aqui da nossa apresentação. Bom, a Profits, só para explicar, contextualizar, ela é uma empresa que tem mais de 16 anos de mercado. Nós temos orgulho em ser parceiros aqui do Infolab já há bastante tempo. E a gente faz serviços em conjunto. Essas aqui são algumas das nossas atuações, A gente atua um pouquinho na parte de consultoria, tecnologia e operação, sempre voltado para a gestão documental e desenvolvimento de software. Bom, vamos ao que interessa. Gestão de documentos em projetos de engenharia. Por que a gestão de documento é tão importante dentro desse ambiente aí de engenharia, pessoal? Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Primeiro, dentro de um ambiente de engenharia, a gente está falando de uma quantidade de documentação e os tipos de documentos enormes, Você tem folha de dados, memória de cálculo, desenhos, você tem planilhas diversas, relatórios diversos, Então, a variação e a quantidade ela é muito grande. E isso dentro do ambiente de cooperação. Tem vários casos de projetos de engenharia em que o projeto é feito num país, a obra vai ser feita em outra, a projetista, o proprietário fica em outro país e cada um deles tem que acessar essa documentação, tem que aprovar, tem que circular e isso tudo, então você precisa de algum lugar que concentre isso, Nesse ambiente, se você perde um documento ou se você usa um documento desatualizado, as consequências podem ser catastróficas, A gente está falando aí de ter que refazer grande parte de uma obra. Nós já vimos isso acontecer, então demolir toda uma estrutura, porque executaram o documento numa revisão anterior à que estava valendo e aquela não pode ser mais executada. E até risco de vida também, E quando você tem um acesso rápido ao documento, isso reflete automaticamente na lucratividade daquele projeto. É muito fácil você imaginar. Se você tiver um fluxo de documentação, aquele que é por e-mail, Manda um e-mail para o fulano, espera ele confirmar, ele te devolve por e-mail e tal. É uma velocidade. Se você tem uma plataforma com workflow que controla quem mandou, na hora que mandou, o outro já recebe um alerta, ele entra, aprova na própria plataforma, devolve. Você tem uma agilidade muito maior e um projeto que é executado muito mais rápido. Quais são os principais desafios nessa questão? Então, primeiro, acesso à documentação de uma forma rápida, tramitação também precisa ser muito rápida, controle de revisão não pode errar, e aí a gente está falando de controle de revisão e versão, tá? Documentos de engenharia, existem dois tipos de controle de mudança. O versionamento, são aquelas mudanças em que o documento ainda não foi para o cliente, está num ciclo interno ali dentro da empresa que elabora o projeto. Depois que vai para o cliente, ele sobe a revisão. Então, você tem dois níveis de controle de mudança. Relatórios. Você precisa tirar vários tipos de relatórios de controle. Permissão de acesso. Existem documentos dentro do ambiente de engenharia, do projeto de engenharia, que pouquíssimas pessoas podem ter acesso. O pessoal de suprimento sabe disso. Na hora que você vai fazer uma cotação com o fornecedor, você vai receber as propostas, você tem que armazenar isso em algum lugar e somente a área de suprimentos que pode ver, senão você tem risco de ter um problemaço de auditoria em relação a compliance e tudo mais. Rastreabilidade, você tem que saber o que as pessoas estão fazendo com os documentos. E se você não tiver isso sendo executado de uma forma correta, quais as consequências que você pode ter? Primeiro, retrabalho, como eu falei, inclusive até demolição de obra, perda de produtividade, atraso dos projetos, prejuízo financeiro, risco de acidente em obra
vazamento de informações confidenciais. Tudo isso são consequências da má gestão de documentos dentro do ambiente de projetos de engenharia. Como é que a IA pode ajudar dentro desse contexto, pessoal? Primeiro, comparação de revisões. Até pouco tempo atrás, isso era um trabalho exaustivo manual, né? E muitas vezes tem projetos que são só disso aqui, tá? A empresa contrata uma outra empresa que vai fazer a análise de aderência entre os documentos. Isso vai acabar, porque agora com a IA, você coloca as duas revisões do documento lá e pede, compare para mim. Ele te traz um relatório detalhado do que mudou de um documento para outro, tá? Extração de metadados. Lembram daquela ideia de você criar uma planilha de carga no sistema, cadastrar os metadados? Daqui a pouco isso vai acabar também. Você vai jogar o arquivo lá dentro do software, o próprio software já vai extrair os metadados e já vai popular os metadados dentro do ambiente, tá? Criação de documentos. Que tal daqui a pouco você chegar e falar, crie para mim uma memória de cálculo com essas premissas. E você diz lá, as características principais é brum, a memória sai pronta. Ou daqui a pouco um desenho de tubulação, aonde você dê óbvio, você vai ter que dar uma referência, né, com base no documento, no isométrico tal ou no spool tal, crie um outro isométrico que modifique isso e isso, e a IA vai criar para você. Isso tudo daqui a pouco eu acredito que vai estar acontecendo. Verificação automática. Aqui, pessoal, é o único ponto que eu acho que o ser humano não vai ser substituído. Mas eu acho que ele vai poder ganhar muita produtividade, muita agilidade no processo, se a IA já sinalizar os principais pontos de análise de eventuais inconsistências que ela acha que existem ali naquele documento, tá? Como é que eu imagino que isso vai acontecer? Você vai dar um documento de referência, uma norma ou um documento de diretrizes do projeto, com a pressão, com as características, né, básicas do projeto, vai falar, com base nesse documento, valide para mim esse documento. E aí ele vai trazer um relatório de tudo que ele acha que pode ser. Mas a figura do verificador vai continuar existindo. Acho que aqui não tem, por enquanto, no horizonte aí de médio prazo, não tem como a IA substituir, não. Relatórios com dados de BIM. Você pedir para a IA, você dá um modelo de dados e começar a fazer pergunta em cima daquele modelo. A IA vai lá, analisa o banco de dados e te traz qualquer tipo de informação sobre o modelo. Perguntas abertas sobre documentos, análise de itens críticos nos documentos. Tudo isso, pessoal, são exemplos de aplicações que a IA vai fazer, tá? Uma aplicação, eu não vou antecipar não, vocês vão ver daqui a pouquinho, mas tem uma aplicação muito interessante também, que é a lista de material. A IA montar a lista de material para você. Vamos fazer uma demonstração prática aqui. Para isso, eu vou utilizar um EDMS desenvolvido por nós, chamado eClick. O que é um EDMS? É isso aí, ó. Engineering Document Management System. São softwares de gerenciamento de documentos, mas que atendem às necessidades da documentação técnica. Cuidado, tá, pessoal? Não é qualquer GED que você pode usar no seu ambiente de engenharia. Quer dizer, você até pode, mas você vai deixar de ter vários recursos importantes se você não tiver atenção em relação a isso. Por exemplo, o software ele tem que permitir você visualizar documentos 2D, DGN, DWG. Isso é importantíssimo que o seu software permita isso. Não é qualquer software que permite isso não, tá? Você poder fazer relatórios, usar o software para você criar relatórios que são usados em ambientes de engenharia, fazer emissão de documentos por dentro do software, ele já gera a transmittal, né, a GRD, e dispara os documentos para o cliente final ou para a obra, controle de revisão e versão, checklist de verificação, tudo isso um software que atende ao ambiente de engenharia tem que ter. Gerar QR Code para que você consiga, por exemplo, eu estou numa obra, eu quero saber se esse documento é o documento mais atualizado. O ideal é que ele tenha um QR Code aqui no cantinho, você pega o seu celular lá na obra, leia o QR Code e aí você vai ver se aquele documento é o mais atual, tá? Regra de codificação de documento embutida dentro do software e funcionalidades BIM. Então, essas são características de um EDMS.
Esse é o eClick, que a gente vai usar agora para demonstrar as questões do uso da IA dentro do ambiente de engenharia, tá? O eClick, a primeira versão do eClick saiu em 2012. Então ele já tem 13 anos de mercado, software muito robusto, volumes absurdos de documentos sendo controlados, projetos no Brasil e no exterior. Esse não é o Leonardo, tá? Essas aqui são algumas características do eClick, que são alguns diferenciais nossos. Primeiro, implantação descomplicada. A gente consegue implantar o eClick em questão de semanas, 5, 6 semanas. A gente instala, treina e já configura um projeto piloto dentro do sistema muito mais rápido que as outras soluções mais conhecidas aí do mercado de gerenciamento de EDMS. Interface amigável, configuração simplificada, os administradores vão ter total autonomia para criar projetos e configurar projetos. Armazenamento flexível, você vai poder armazenar os arquivos no nosso servidor ou no servidor do próprio cliente. Customização, a gente pode alterar, fazer mudanças no sistema. Um dos melhores custos-benefícios do mercado, funcionalidades exclusivas, ampla utilização. Pessoal, o eClick ele não é um software de engenharia. Ele é um gerenciador de documentos que também atende a documentos técnicos de engenharia. Mas você pode botar qualquer tipo de documento. E outros módulos integrados. Bom, sim, vamos falar um pouquinho dos outros módulos. Além do módulo de documentos, uma das vantagens que o eClick tem é que ele tem outros módulos integrados. Nós temos o módulo de planejamento, o módulo de horas e despesas, módulo de gestão de projetos, fabricação e montagem, inspeção de solda, admissão, produtividade e segurança e medicina. Todos esses módulos fazem parte da solução eClick. Aqui tem alguns casos de sucesso. Como eu falei, são 13 anos de mercado. Muita experiência na área de óleo e gás, onshore e offshore, vários tipos de planta, polímeros, metanol, siderurgia, papel e celulose, distribuição de energia, indústria alimentícia, entre várias outras. Bom, preparei agora um vídeo, vou colocar, onde a gente vai mostrar algumas funcionalidades do eClick, incluindo a parte da IA, tá? À medida que for passando aqui, eu vou narrando o que está acontecendo aqui por trás, tá, pessoal? Visualização de modelos 3D. Então, é muito útil que você consiga visualizar o modelo dentro do seu gerenciador de documentos. Você coloca, armazena lá os seus modelos, não precisa tirar o documento e olhar em outro local. Você pode fazer isso embutido dentro do próprio software. E uma visualização inteligente, tá? A base de dados está ali, ó. Quando você clica no elemento, ele mostra os dados daquele elemento. Então é uma navegação, mas que tem os dados por trás. Comparação de versão. Olha que bacana. Você ter marcado em cores o que mudou de uma revisão para outra do documento, tá? Você escolhe 2 revisões, ele marca para você o que mudou. Comentários em 2D e em 3D. Olha a agilidade que você ganha. Você pode fazer os comentários dentro do software. Então, quando um documento chega para alguém verificar, a verificação é feita dentro da plataforma. E aí a pessoa já salva, fica anexada a cópia de verificação dentro do software e você devolve para a pessoa atender os comentários. Então, tudo isso pensado em como agilizar o processo. A gente ainda não chegou na IA não, tá? Fluxo. Para você ter agilidade, você tem que ter um workflow configurado, onde você vai acompanhar os gargalos. Quem que está atrasando? Em qual etapa? Será que é na verificação do cliente? Será que é na elaboração? O eClick te ajuda a monitorar isso tudo. Agora sim, a gente está mostrando aqui o ProAgent, que é a nossa plataforma de agentes inteligentes. Faça um resumo do documento. Então, essa é uma das funcionalidades da IA. Outra coisa legal, pessoal, olha como é que o resumo vem, ó, detalhadinho, tá vendo? Por tópicos, organizado. Isso aqui, então você não precisa mais nem abrir o documento para saber do que ele se trata. Fazer perguntas abertas. Eu brinco que daqui a pouco ninguém mais vai ler documento, né? Com a IA, você faz uma pergunta, a IA vai lá e te responde com base no que está no documento. Normas, procedimentos, armazena tudo e pergunta em cima daquilo. Ele já traz para você a resposta. Por exemplo, isso aqui é como cadastrar um documento no eClick. E eu apontei o manual do eClick. A IA trouxe uma receita de bolo de como criar o fluxo. Pontos críticos. Botou um contrato aqui, pergunta, quais são os pontos críticos do contrato?
Ele vai trazer para você um relatório organizadinho da onde que você tem que ter ponto de atenção. Outra coisa bacana, pessoal, tudo que você bota de documento, o conhecimento que o modelo adquire, fica só dentro da empresa. O modelo não é treinado para outras empresas, fica tudo aqui dentro da empresa. Lista de material, era isso que eu ia falar. Já imaginou pegar um documento, apontar o documento para a IA e falar, cria a lista de material com base nesse documento? Isso já é uma realidade. Isso aqui é um desenho que a gente apontou, pediu, e aí, ó, olha a lista de material sendo criada aqui. Eu falei lista de documento ou lista de material? Lista de material sendo criada aqui, ó, automático. Comparação de versões. Esse aqui é uma comparação que não é gráfica. Aquela que eu mostrei anteriormente, ela é gráfica. Essa aqui é uma comparação textual de dois documentos, tá? É um relatório do que mudou de um documento para outro. Você mostra dois documentos e ele traz para você um relatório, ó. Informações básicas, as estimativas de peso, o que mudou de uma para outra, elementos que foram alterados nos documentos. Validação de metadados. Você incluiu um arquivo. Você pode pedir para o eClick ver se os metadados que estão dentro do sistema estão batendo com o que está dentro do arquivo. E ele mostra para você, ó, o que está no arquivo, o que está no sistema e o que está no arquivo. E aí você escolhe qual que você quer alterar ou manter, né? Se é o que está no sistema ou no arquivo. Verificação de documentos. Aquele relatório que eu falei que vai ajudar os verificadores, né? Do que pode haver de inconsistência. Ó, com base numa lista de verificação, a IA vai lá, analisa o documento e traz para você, ó, todos os eventuais problemas, tá vendo? Por categoria. Categoria de metadados básicos, análise técnica, soldas e cortes, documentos de referência, tudo que ele acha que pode ter de problema naquele documento, ele traz um relatório. Bom, pessoal, a princípio o conteúdo então era esse.